Olá pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui juntos e hoje a tia Dejane vai falar para vocês uma conversa aqui rápida sobre dois capítulos que estão logo depois daquele inicial que nós lemos juntos na live, né? A respeito do livro desse terceiro bimestre, que é o livro Um Estudo em Vermelho, que eu acredito que você está lendo, e se porventura você ainda não começou a ler, vamos lá, hein? Vamos correr contra o tempo, tá? Porque logo logo nós iremos fazer atividades sobre esse livro aqui, tá bom? Então, muito bem. Naquele dia na live nós começamos a leitura compartilhada. A gente viu ali o encontro, né, dos dois protagonistas, que é o Holmes e o Watson. Eles se encontraram, conseguiram então começar a morar numa casa, né, porque ambos estavam precisando de uma residência para morar em Londres. E aí hoje eu vou falar para vocês sobre o capítulo 2, comentar alguns aspectos, né? Eu não vou ficar contando a história, porque esse desenrolar do enredo, você que precisa conferir na leitura, certo? Então, eu vou aqui falar para vocês a respeito de alguns pontos que a gente precisa, então, compreender, né? E ressaltar. Por exemplo, o título do capítulo 2, que está na página 21, é a ciência da dedução. Esse termo dedução, ele vem da lógica, né? Que significa justamente você inferir algo pelo raciocínio, ou seja, você deduzir uma conclusão, você chegar a uma ideia por meio do seu raciocínio, né? De uma sequência de raciocínios. E aí o capítulo se intitula justamente assim, a ciência da dedução, porque vem então falando para a gente justamente como que o Holmes consegue chegar a essas deduções que ele faz, né, que posteriormente levam às conclusões que ele toma. E isso tudo, o Watson, que é o médico, né, que está lá morando agora com ele, dividindo uma casa, o Watson fica impressionado com essa capacidade do Holmes conseguir fazer essas deduções. Então é bem interessante porque, por exemplo, o capítulo começa falando que não é difícil conviver com o Holmes, né? Isso o Watson falando, porque ele que é o narrador, personagem nessa primeira parte do livro. E aí ele vem falando pra gente que o Holmes, ele geralmente dorme bem cedo, né? Dorme no máximo até as 10 e levanta bem cedo, que quando o Watson levantava, que já era um pouco mais tarde, eles nem conseguiam mais se encontrar. E aí ele vem falando sobre isso e diz também o quanto que o Holmes se dedicava ao trabalho, muitas vezes essa dedicação, quando ele mergulhava no trabalho, era um mergulho insuperável, né? Como fala aqui na página 22. Entre outras informações, como por exemplo também que às vezes ele se dedicava muito ao trabalho, mas em contrapartida, em outros momentos ele ficava meio que intacto. O Watson conta pra gente aqui que ele ficava, que o Holmes ficava estirado no sofá, descansando, né, intacto ali, sem mexer nada, às vezes até mesmo sem mexer um próprio músculo da manhã à noite. Então, a gente percebe que ele vem trazendo muitos detalhes, né, a respeito de como que era o Holmes, e ele começa a mostrar para nós, que somos os leitores, esse estreitamento de relação que eles conseguem estabelecer aqui no capítulo 2, tá? Então, a gente consegue perceber também a forte presença da descrição, que é um elemento que eu já citei para vocês, né? Já destaquei quando nós estávamos estudando o conto A Negrinha. Então, é um elemento muito presente e, logicamente, nesse texto aqui, né, nessa narrativa, não é diferente, né? Porque nós precisamos dessa narração para poder ver tudo que está acontecendo. Por exemplo, nós temos aí na página 22, media em torno de 1,80 de altura, mas era tão magro que dava a impressão de ser ainda mais alto. Seu olhar era aguçado e penetrante, a não ser naqueles períodos de torpor a que já me referi. O nariz fino e adunco como o de um falcão, dava ao semblante um ar de vivacidade e decisão. Então aqui é o Watson falando, né, de como que era o Holmes, como que era essa aparência dele, essa imagem que ele passava.
E aí é interessante porque no decorrer desse capítulo tem fatos, tem informações, na verdade, que são elencadas pelo Watson, nos mostrando os limites do Sherlock Holmes. Ele passa a observar o Holmes, ele não pergunta qual é a profissão dele, né? Ele fica ali só observando e começa a elencar tudo isso. E aí ele coloca essa listinha na página 25 e 26 pra gente, nos demonstrando ali o que é que o Holmes entende, de que é que ele entende. Ele entende bastante de química, por exemplo, né? Ele entende, ele tem um bom conhecimento prático sobre as leis inglesas. Ele não entende nada de filosofia, nada de literatura, nada de astronomia. E aí é legal porque aqui eles começam então a conversar e ele diz que, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol, né? O Watson diz para o Holmes, ele fala, tá bom então, vou tratar de esquecer. Ele fica, oi, como assim você vai esquecer isso, né? Que é algo básico que a gente aprende na escola e tudo bem. E mesmo quem não frequentou a escola, aprende isso, né? No decorrer da vida, ouve alguém falar, ouve na TV, ou sabe mesmo por meio da observação da natureza. Ele fala, não, eu não preciso ficar acumulando esse tanto de conhecimento, porque ele diz assim, que o especialista, ao contrário, é muito cuidadoso com aquilo que coloca em seu sótão cerebral. Então, ele mostra aqui pra gente o quanto que o Holmes era detalhista e seletista nas informações que ele pegava para guardar na sua mente, porque isso iria contribuir para o seu trabalho. Então, é um capítulo bem interessante e que, inclusive, nos mostra a própria dedução do Watson, por exemplo, na página 25, onde ele fala assim, ó, ele dissera que não adquiria conhecimentos que não servissem a seus objetivos. Beleza, aí o que o Watson deduziu? Olha só, portanto, os conhecimentos que tinham eram os que serviam a seus objetivos. Então, a dedução funciona assim, a gente tem uma informação e deduz outras por meio destas primeiras que nós temos, tá bom? E é exatamente isso que eles fazem. Aí é legal porque também tem um elemento aqui da música, né? Porque o Holmes toca violino e aí o Watson destaca isso, coloca que às vezes ele ficava meio entediado com isso, mas ao mesmo tempo ficava feliz porque o Holmes tocava músicas que ele também gostava, até que em determinado momento há a leitura de um artigo, não é isso? Que de certa maneira não agradou o Watson. E aí ele fica meio que desenhando, né, dessa leitura, desse texto. E aí, como é raro esse encontro, eles estão no café da manhã, eles estão conversando sobre esse artigo. E aí o Watson comenta que, pelo que ele estava vendo, que o artigo já estava rabiscado de lápis no jornal, né? Ele disse que com certeza o Holmes já tinha lido. Aí ele fala sim, todas essas informações aí que tinham a ver com raciocínio dedutivo, com observação, com a importância da dedução. Ele disse que tinha sido ele que havia escrevido, né? que havia escrito, na verdade, esse texto, tá bom? E aí, com esse fato, esse encontro que acontece no café da manhã, tudo muda, porque daí eles começam a conversar de fato sobre esse trabalho e a gente consegue perceber uma linguagem totalmente acessível nessa conversa, a gente consegue perceber que o Holmes se demonstra aberto para explicar o porquê dessas máximas, né, dessas máximas que nós temos aqui nesse artigo, que conduzem o trabalho do Holmes, porque ele fala, ei, você não gostou, mas isso aí que eu tô falando é o meu ganha-pão, né? Então a gente percebe aí essa, digamos que essa liberdade que o Holmes tem de falar para o seu colega, né, de casa, de que ele está falando e qual é essa defesa a respeito da ciência da dedução, tá bom, gente? Então, daí eles começam a estreitar os laços mais ainda e chegamos no capítulo 3, onde tem o mistério de Lauriston Gardens. E aí é que fica interessante, porque mais ainda, porque chega uma correspondência para o Holmes, demonstrando mais um crime que aconteceu
E aí, a partir desse momento, o Watson começa a se envolver, porque ele vai, então, junto com o Holmes para o local e eles vão lá juntos, juntamente com os outros detetives que pediam a ajuda, né, para o Holmes, porque esse é o trabalho dele, ajudar os detetives. E aí eles começam, então, a colocar diversos elementos que vão aguçando a nossa curiosidade para a gente entender o desenrolar desse crime e conseguir compreender, então, como que eles vão desvendar, tá certo? Portanto, observem bem os detalhes do capítulo 3, onde vem trazendo para a gente essas informações sobre o crime, trazendo a narração dos fatos e, ao mesmo tempo, nos apresentando uma linguagem acessível, uma linguagem coloquial e também que traz frequentemente a presença da narração do Watson como narrador, personagem, e ao mesmo tempo o diálogo, né, entre as personagens ali presentes, certinho? Portanto, gente, atentem-se bem para esses aspectos, tá? Da linguagem em si, que eu acredito que está sendo super tranquilo para vocês, e também da descrição, porque na página 44, por exemplo, tem a descrição da pessoa que está morta, né, com cada detalhe. E é muito importante isso para a gente poder visualizar, então, a história, tá bom? Então, continuem a leitura e depois a gente vai falar mais ainda a respeito desse livro, tá certo? Um abraço e até o próximo encontro.